Olha, gente, nós estamos aqui falando sobre o Palmeiras, que é muito importante que a gente fale sobre essa situação do jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras só depende dele, venceu o Atlético, está numa boa. E existe uma boataria toda que diz o seguinte: o Atlético vai facilitar para o Palmeiras o jogo. E a outra é de que pode haver invasão, todo esse medo. Ontem teve uma reunião de manhã, aumentaram o efetivo policial, mas aprovaram a arena. Então, o Felipe Jardim está aqui do meu lado. Felipe, o, o Palmeiras tem que jogar na arena, né? Não pode ter medo de jogar na arena. Primeira coisa, que é o campo dele, então ele não tem sentido não jogar. E a segunda coisa, o torcedor tem que compreender que não pode querer invadir, não pode querer ter qualquer tipo de atitude, até porque tem muita proteção, muita polícia, né? Com certeza. Acabou de inaugurar um baita estádio, um estádio de primeiro mundo. E como todos os estádios de primeiro mundo, esse estádio tem uma configuração diferente do que a gente estava acostumado. Não tem alambrado, não tem poço, né? O fosso lá Reforço, que o estava acostumado no Parque Antártico, antigo não Parque tem. Antártico. Então, assim, se o cara quiser entrar em campo, ele não precisa nem pular o campo, ele só desce três Desce, degraus 3 degraus e está e em campo. Então, assim, a torcida tem que se acostumar com essa nova configuração de arena do Brasil, que é coisa de primeiro mundo, assim como o estádio do Corinthians, Maracanã, mesma coisa, estádio do Palmeiras, as novas todos os arenas são assim. estádios são assim. Então, a torcida precisa se acostumar. E vai ser um jogo nervoso, muito nervoso. Policiamento, segurança, tem que estar muito ligado, porque qualquer resultado negativo aí, ou se o Palmeiras for para a segunda divisão, eu temo pelo pior, sim. Eu acho que a torcida vai ficar revoltada, mas ela vai pensar que existe todo um sistema que pode causar muita dor ao torcedor, né, no conflito, mas principalmente um prejuízo ao Palmeiras enorme. O Palmeiras pode perder 10 mandos de campo, no mínimo aí, se invadirem o campo. Isso é pra gente falar bobagem. Isso, se a 10. coisa tá ruim, pode piorar ainda Pode mais, piorar né? ainda Porque se mais. tiver invasão de campo, briga, agressão, aí realmente a situação do Palmeiras vai complicar ainda mais. É. Então a torcida tem que, né, ficar Tem que se atenta. colocar no lugar dela, de torcedor. Vai lá para torcer, faz tudo que pode pelo time, vira as costas e vai embora. Ninguém de ferro, mas vira as costas e vai embora, porque senão a coisa pode ficar pior. Um conflito com a polícia seria desastroso para todas as partes, porque o policial também pode ficar ferido, mas principalmente para o clube. Eu fui em bastante jogo do Palmeiras esse ano e o que eu vi foi uma torcida sempre aplaudindo o time, mesmo com resultados negativos, atuação péssima, jogadores que não conseguem dominar uma bola. Essa torcida sempre apoiou o Palmeiras e pouco criticou, isso é importante falar. Então na Arena eu espero que tenha essa civilidade, apesar de se acontecer algum resultado negativo, ninguém perca a cabeça e faça o pior. Muito bem, agora tem uma outra coisa, né, que a gente vai ter que falar aqui, que é o seguinte: o Palmeiras, existe essa outra boataria de que o Palmeiras poderia ter o seu jogo facilitado, né, pelo Atlético Paranaense. Gente, isto não existe. O Atlético vem com um time misto, chamado de reserva, entre muita gente que ficou no banco esse ano. Pode ser um ou outro titular, mas principalmente meninos, gente muito nova que quer aparecer. Quem quer aparecer não vai facilitar para ninguém. Tem um time aí, né? O último jogo do ano aí pro Atlético, pro Palmeiras também. Mas quem não jogou no Atlético são jogadores que, obviamente, eles querem um espaço no time e vão ter aí uma hora de última mostrar. oportunidade, né? Porque aí tem renovação de contrato, fim de contrato, vem jogador, sai jogador. Então, é uma oportunidade para quem não conseguiu mostrar o trabalho, mostrar nesses 90 minutos. E aí que tá o perigo, porque esse time do Atlético pode aproveitar a péssima fase do Palmeiras para tentar sambar em cima do time ainda mais, né? Não tenha dúvida, essa é também a minha opinião. Então, tem a volta do Valdívia, que eu acho importante nesse momento, que vai arrumar e teoricamente arruma o time do Palmeiras, né? É um jogo de tensão, mas é um jogo que o Palmeiras não pode imaginar perder. O Valdívia treinou ontem com bola, estava bastante feliz no pouco que a gente pôde. Porque, o treino essa semana toda do Palmeiras está sendo fechado, treino fechado. Então só faz 5 minutinhos de imagem lá, o pessoal entrando em campo e o grosso mesmo do treino está sendo fechado. Então ontem a gente viu
o Valdívia treinando com bola, bastante sorridente e tal. Tomara que ele esteja bem para o jogo, porque sem ele, acho que a situação realmente do Palmeiras fica difícil. Mais ainda. Lembrando que o Palmeiras não é um grande time, o Palmeiras vai ser reformulado, esse time vai acabar, porque não tem outro grupo, não pode disputar um campeonato brasileiro do ano que vem, ou um campeonato da Série B com esse time. Esse time acabou, vai acabar. Vai se montar um outro Palmeiras, que é a ideia do presidente do Palmeiras, para que o Palmeiras possa ter mais sorte, sendo mais competitivo. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Esse time do Palmeiras seria um time bom para a Série B ou nem para a Série B? Não é bom nem para a Série B. Não serve. Esse time do Palmeiras não serve. Esse time do Palmeiras acabou. Esse time do Palmeiras não existe. Eles ficarem em que posição na Série B? Na Série B fica no meio do caminho ali. 10, 11, 12. Fica no meio do caminho. Entende? Esse time do Palmeiras é igual o time da Portuguesa. Se dormir, cai para a terceira divisão. Esse time do Palmeiras é muito ruim de bola. É péssimo. Não está à altura da camisa do Palmeiras. Eu estou falando num todo, não estou acusando nenhum jogador. Estou dizendo, o time é ruim. Trocou de treinador e o Júnior teve o mesmo péssimo desempenho que o argentino. Como é o nome do argentino? Gareca. Mesmo péssimo desempenho do Gareca, que não conhecia o elenco, teve o Júnior que conhecia o campeonato, conhecia. Então, o time que um jogador faz falta. Mas você acha que o Guardiola daria jeito nesse time? Com esses jogadores? Não, o Guardiola não é louco, né? O Guardiola não é louco. Ele ficou um ano escolhendo o time. Ele saiu do Barcelona e ficou um ano sentado escolhendo o time. Vou ali, vou aqui, vou ali. Chegou no meio do caminho, ele já sabia. E pegou e foi pro Bayern de Munique. O cara diz assim, você acha que independente do treinador daria jeito nesse time ou o problema são os jogadores mesmo? Não, um time de futebol é composto por jogadores. Às vezes, você monta errado. E aquele time de jogadores, que alguns deles, uma boa parte deles, poderá se dar bem num outro time, encaixar no Palmeiras, não aconteceu isso. O time do Palmeiras jamais encaixou. O time do Palmeiras é ruim de bola. Não deu a química, você acha? Não deu a química. O time do Palmeiras é ruim de bola. Como o time do Palmeiras é ruim de bola com qualquer treinador. Não anda. Aí você bota um jogador diferencial que deixa o time melhor, para você ver como o time é ruim de bola. Nesse caso é o Valdívia. O Valdívia, que jogou de 30 e poucos jogos, ele jogou 15, 16 jogos. O Valdívia é um péssimo atleta para o Palmeiras. Foi um péssimo jogador para o Palmeiras. E o Palmeiras depende de um cara que não jogou. Jogou não sei quantos jogos pela seleção, depois ele ficou suspenso, depois ele foi para a Arábia e ficou mais 5 jogos sem jogar por conta desse contrato que não saiu. E o Palmeiras levou ferro. Essa aqui é a verdade. E depende de um cara desse aí. Quer dizer, o time que depende de um jogador que nem o Valdívia, o time está frito. Convenhamos. E o pior que depende. Depende. Porque ele entrando em campo, ele dá uma qualidade para o time impressionante. O time é outro. Independente das lesões. Só que aí, você pega o Renato Cajá, da Ponte Preta, e ele faria a mesma função do Valdívia no Palmeiras e jogaria todas. Pelo menos meio tempo, ou 30, ou até 15 do segundo tempo, como ele tem feito na Ponte Preta. Você pega o Conca, faria muito mais que o Valdívia, porque o Conca joga todas. Você entende? O problema do Palmeiras é que depende de um cara meia boca fisicamente, que não vai ser boca inteira em time nenhum, porque ele é um pepino, ele é um problema. Você acha que ele só dá certo no Palmeiras? Ele não é atleta. Não, é porque ele não é atleta de futebol. Ele não é competitivo para o futebol que tem hoje, ele não joga nem na seleção do país dele. Ele vai lá, joga um pouco, entra, mas ele joga um jogo inteiro, ele é o titular absoluto, ele é o cara que decide na seleção do Chile? Não é. Não é. Ele só decide no Palmeiras, porque o Palmeiras é muito ruim. Última pergunta agora. Isso é mais curiosidade palmeirense, mas, hein? Henrique. Henrique é um atacante que ele faz gol. Um centroavante que faz gol. Ponto. Se for ver a média, ele jogou 30 jogos, fez 15, 16 gols pelo Palmeiras. Não é uma média ruim, é a mesma média do Allan Kardec. E aí, ele continua ou não? O Henrique é um titular absoluto do Palmeiras. O goleiro é um titular absoluto do Palmeiras. O goleiro do Palmeiras faz mais diferença que o Valdívia. O centroavante do Palmeiras, num time ruim desse aí, fez um monte de gols, virou artilheiro do campeonato, um dos artilheiros do campeonato, é melhor que todos os outros. Você entendeu? O Palmeiras tem 3, é o que eu estou falando, o Palmeiras tem 3, 4 jogadores, 5 jogadores, 6 jogadores que jogariam em qualquer outro time. Mas esses jogadores juntos, eles não deram liga. Não deu liga o Palmeiras, é um time ruim de bola, em que o centroavante faz um monte de gol porque ele é bom jogador. Agora, você imagina esse Henrique, que é bom jogador e é artilheiro, jogando, por exemplo,
no Corinthians, jogando, por exemplo, no São Paulo, onde o Luiz Fabiano está andando em campo, infelizmente, no ocaso da carreira, que é um grande jogador. Mas o Henrique é o velho centroavante, né? O Henrique é o velho centroavante que daria certo, por exemplo, no São Paulo, porque ele é fisicamente está perfeito. Você entende o que eu estou falando? Então, não adianta, o time do Palmeiras não deu liga, precisa acabar esse campeonato para o Palmeiras, será um alívio esse último jogo. O Palmeiras não vai cair, é a minha opinião, não vai cair, vai ganhar do Atlético Paranaense, não vai cair. Não é possível o Palmeiras cair, eu acho. Aí você vai falar assim para mim, tem outras coisas no meio? Eu acho que tem, só não tenho prova e não vou falar. Aí, é o último suspiro domingo. A gente volta depois do último suspiro. Não, amanhã tem mais. Até já.